No Incrível Mundo de Gumball já teve momentos de sátira que aconteceram na realidade, e uma coisa que eu vejo eles fazendo muito bem é quando eles tentam expor as preocupações das pessoas através do medo. Por exemplo, você já ficou com medo de ser você mesmo porque tem medo de ser julgado? Ou ficar com medo porque tem alguém que pensa diferente de você? Bem, isso acabou sendo mostrado pra gente no episódio 22 da quinta temporada chamado As Estrelas, no qual através do medo e da chantagem podemos ver como seria o mundo se as pessoas vivessem à mercê de ser julgadas por opiniões das pessoas. E com certeza isso não terminaria nada bem. Então eu vou dar 5 estrelas de crítica pro site e ele vai bombar. Não! E se você curte conteúdo de desenho, vê se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, beleza? E também não esquece de hypar esse vídeo se você gosta de Gumball. E esse episódio começa com o Larry sendo barbeiro em um dos seus milhares de empregos, e ele estava cortando o pelo do diretor Brown, e aparentemente ele gostou bastante do serviço. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. O lance é que apesar de não parecer, ele lotou o salão inteiro de pelo, que sinceramente eu não sei como o Larry cortou tudo isso. E ele falou inclusive que voltava no dia seguinte, ou seja, o pelo do diretor Brown cresce muito rápido. Só que depois que o Larry fez a limpeza, ele tomou um susto com quem estava na barbearia dele, porque era ninguém mais nada menos que o Ricardo e ele veio cortar o cabelo. E ele até mostrou inclusive como era o corte que ele queria, o que foi até engraçado, porque ele não queria cortar o cabelo, e sim que o cabelo dele crescesse. Senhor Watterson, eu não vi o senhor. Em que posso ajudar? Só uma paradinha, eu quero isso aqui. Porque fazer esse penteado aí sem cabelo não tem como. Mas como puderam ver, não tinha o que o Larry fazer quanto a isso. E o Larry foi sincero porque tinha um problema quanto a isso tudo. Só que ele não sabia como contar isso pro Ricardo, digamos assim. Até porque ele não é a pessoa mais cabeluda do mundo, né? E quando o Ricardo escuta isso, foi pior que apunhalar ele pelas costas. Porque apesar que o Larry falou um fato que o Ricardo não tem cabelo, ele não aceita isso. Mesmo claramente ele só falando óbvio. Você parece ser... careca. O Ricardo não aceita que é calvo e queria cortar o cabelo, e ele não ia embora dali antes de cortar. O problema é que o Ricardo, ele só tem literalmente um fio de cabelo na cabeça, e cortar aquilo seria tirar seu único fio de cabelo. Mas se o Ricardo queria isso, não tinha o que o Larry fazer, então ele teve que cortar. Que o Ricardo tava se aguentando pra não chorar porque ele é orgulhoso, mas com certeza mexeu muito com ele. E quando ele chegou em casa, deu pra ver que o Ricardo tava muito incomodado com o que tinha acontecido. E ele ficou reclamando de um lado pro outro, desabafando com o Gumball e o Darwin. Mas o engraçado é que eles não estavam nem aí porque estavam com tapões de ouvido, porque o Ricardo já estava reclamando assim há 3 dias. Absurdo! Primeiro ele fez um insulto desse corte, depois teve a audácia de me chamar de careca! Então o Darwin acabou fazendo uma pergunta sincera e queria saber por que o Ricardo não falou na hora pro Larry, que tinha ficado incomodado com o que ele disse. Mas como eu tinha falado, o Ricardo ele é orgulhoso, então é um esforço pra ele que não valia a pena. Só que o engraçado é que o Darwin, ele faz uma piada com o fato do Ricardo ser careca, mas ele nem percebeu. Fica parado, é difícil dizer com a luz refletindo na sua cabeça. Mas é aí que entramos no momento principal desse episódio, que é sobre avaliações. O Gumball dá uma sugestão perversa pro Ricardo pra ele avaliar negativamente a barbearia do Larry, que era pra acabar com a reputação da loja por vingança, o que eu achei pesado. Você tem que assumir e fazer a coisa certa. Deixa uma avaliação ruim pro Larry e estraga a vida dele no completo anonimato. E era exatamente o que o Ricardo ia fazer porque ele achou a ideia bem interessante. Mas como o Ricardo ele é péssimo com tecnologia, o Gumball resolveu fazer a avaliação negativa no lugar dele. Então ele perguntou pro Ricardo o que ele queria que colocasse na avaliação, mas parece que o Ricardo não conseguia pensar muito bem em uma crítica negativa, então o Gumball mesmo resolveu fazer isso por ele, e não mostrou exatamente o que o Gumball escreveu, mas parece que ele fez uma crítica bem pesada. Mas no mesmo instante que ele fez a crítica negativa à barbearia do Larry, ele recebeu uma ligação do mesmo que era sobre a crítica negativa. E o Larry acabou descobrindo que foi o Ricardo porque ele foi bem bobo e escreveu o nome dele, já que ele não fez uma crítica em anonimato, sabe? E o Larry não gostou muito da avaliação porque também teve uma falta de respeito na forma como o Ricardo tinha falado. Então ele tentou negociar com o Ricardo porque na tese, como o cliente sempre tem razão, ele queria dar um corte de cabelo de graça pro Ricardo e pra família dele se o Ricardo removesse a crítica negativa. E pareceu bem justo, mesmo o Ricardo estando errado. Mas como o Ricardo queria sair por cima, ele queria que o Larry falasse que ele não é careca. Aí sim tudo estaria perdoado, sabe? Parece que o Ricardo guarda um pouco de rancor quem chama ele de careca, ao ponto que ele nem aceita ser chamado assim. Mas é aqui que eu acho que as coisas começam a desandar. Porque como o Gumball viu que o Ricardo ganhou serviço extra porque ele deu uma avaliação negativa, e o Larry praticamente trabalha em toda a loja da cidade, eles teriam muito benefício se fosse em cada loja que o Larry trabalha e desse uma avaliação negativa, só pra ter algum tipo de vantagem, sabe?
sabe? Só tem que ameaçar o Larry com avaliações e ele dá as coisas. O cara trabalha em tudo, é um crime sem vítima. Tirando o Larry. E o pior é que o Darwin, a maioria das vezes ele é a voz da razão, e eu pensei que ele não concordaria com isso, só que dessa vez ele deu ouvidos ao plano maligno do Gumball. E eles foram no restaurante, comeram tudo o que queriam, só que na hora de pagar, eles acabaram metendo essa. Por que eu daria uma refeição de graça? Porque é o tipo de toque generoso que garante uma avaliação brilhante de 5 estrelas. Eles acabaram ameaçando o Larry que eles não dariam uma nota 5 estrelas pra ele se ele saísse dali sem pagar, porque caso contrário, eles iriam dar uma avaliação negativa. O engraçado é que toda vez que eles tentam diminuir a nota, algo bizarro acontece. É como se a classe do restaurante baixasse a cada nota ruim, sabe? E isso aconteceu em todo o trabalho que o Larry tava. No zoológico, o Gumball queria dar uma nota ruim só porque não tinha um animal que ele queria. Fez o Larry conseguir até animais novos pra deixar o Gumball satisfeito. Horrível! Inclusive, não faço ideia que animal é esse que o Larry trouxe. Já no cinema, o Gumball também não gostou do filme e queria dar uma avaliação negativa só por isso, que o Larry teve que se virar no filme até atuando nele pro Gumball não dar nota baixa. Acho que aqui já tava saindo tudo do controle, mas pelo menos o Larry conseguiu salvar seu emprego no cinema, já que ele recebeu uma avaliação positiva de 5 estrelas. E na saída do cinema, o Tobias passa pela calçada de bicicleta e literalmente passa por uma poça e joga água no Gumball e no Darwin, que o Gumball queria dar 1 estrela pro Tobias. Ele já tava tão paranoico que ele queria avaliar pessoas, sabe? Mas não tinha como avaliar o Tobias, já que ele não é um serviço. Então o Gumball foi até o Larry e pediu para ele criar um site, ameaçando que se ele não fizesse o que ele tá pedindo, ele ia dar 1 estrela para aquela loja, porque naquele dia ele tava trabalhando em uma loja de sapatos, sabe? Então o Larry teve que fazer mais uma vez o que o Gumball pediu. E o site que o Gumball pediu pro Larry criar é basicamente para avaliar pessoas. Aqui eu acho que o Gumball já tava indo longe demais. E tudo isso porque ele queria dar 1 estrela pro Tobias. Tá online. Perfeito. Recebi uma avaliação? E é aqui que as coisas saíram do controle, porque em todo lugar que o Gumball passava, e também em qualquer pessoa, ele queria dar uma avaliação negativa. Já tinha perdido o sentido toda aquela situação, e ele só queria avaliar as pessoas negativamente também. Sobrou inclusive até pro Sol. O sol é quente demais. 1 estrela? Não recomendaria um sistema solar próximo. E esse site que eles criaram não estava sendo só acessado por eles. Até o diretor Brown quase foi demitido porque ele recebeu uma avaliação negativa. Ele até estava vendendo filme pirata para arrumar um bico, já que estava tudo muito complicado. E a situação finalmente virou contra o Gumball e o Darwin quando eles foram avaliados negativamente. E a cidade acabou ficando um caos porque todo mundo queria levar sua reputação e ficava se recusando a fazer as coisas com medo de receber uma avaliação baixa. Até uma mulher que tinha se acidentado, as enfermeiras ficaram com medo de ajudar por medo de receber uma nota baixa. Mas por que vocês não ajudam? Desculpa, não podemos arriscar. Nossa última avaliação foi só a tempo de chegada na emergência. E ainda por cima, até ela que se acidentou recebeu uma nota baixa. Aquela situação já estava completamente estranha e fora do controle, porque tudo tinha parado por conta das notas, sabe? Basicamente, a cidade inteira não queria trabalhar por medo de receber uma avaliação baixa. O Sr. Robinson até ficou sem casa porque o detetizador não queria tirar os cupins. Todo mundo que só tinha 1 estrela já estava com medo. Então eles estavam parados sem fazer absolutamente nada, que era para justamente não perder. E a solução para acabar com isso era justamente acabando com o site que o Gumball tinha criado, porque já tinha deixado as pessoas cegas com medo de serem julgadas. É como se as pessoas estivessem completamente obcecadas e se importassem muito com a opinião alheia, sabe? Então a solução mesmo, como eu tinha falado, era justamente acabando com aquele site, antes que todo mundo surtasse de vez. E a única forma disso acontecer era justamente avaliando o site de forma negativa, que era para acabar de vez com essa corrente. E a única pessoa que poderia fazer isso era ninguém mais nada menos que o próprio Larry, porque ele era a única pessoa na cidade que ainda tinha 5 estrelas. Então quando o Larry tinha passado por ali, o Gumball pediu para ele fazer isso, mas ele fala que só faria isso com uma condição, que era o Ricardo admitindo que ele é careca, já que tudo isso tinha começado por conta do Ricardo. Então o Larry queria ter pelo menos o gosto de sair por cima. Alguém aqui tem que admitir que é careca. E acho que por tudo que o Larry passou, ele tá certo. Ele sofreu muito na mão desses 3, então ele não pode deixar essa oportunidade passar. Só que mesmo assim o Ricardo, ele queria que ou o Gumball ou o Darwin admitisse por ele que ele é careca, já que o próprio Ricardo não aceita que ele é. Mas com o Larry não tinha escolha, ele queria que o Ricardo falasse. E como ele não queria admitir, o Larry ia dar 5 estrelas pro site. Só que naquele momento, a careca do Ricardo refletiu no celular do Larry, fazendo ele errar a avaliação, assim dando 0 estrelas, já que ele ia dar 5 estrelas porque o Ricardo não queria admitir de jeito nenhum. Então eu vou dar 5 estrelas de crítica pro site e ele vai bombar. Não!
Mas felizmente acabou dando tudo certo e ninguém se importa mais de novo com a opinião alheia. E viveram da forma que queriam sem se importar com isso. E foi engraçado porque quando o Ricardo ia admitir que ele era careca, isso acabou acontecendo. Tá bom, eu admito. Esse episódio faz a gente pensar que muitos se preocupam com a opinião alheia, e também que tem muitas pessoas que têm medo de serem julgadas por conta das próprias opiniões. Se a vida real fosse dessa forma, igual avaliar pessoas na rua, seria bem complicado. Eu acho que viraria um completo caos. Mas ainda bem que não é, porque senão, muitos poderiam ser espertinhos como o Gumby e o Darwin, que mereciam inclusive serem punidos pelo que eles fizeram, mas infelizmente acabaram não sendo. Mas me diga, o que você achou desse episódio? Deixe nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.